volta com o Mega Motor e dando sequência à nossa série Grandes Campeões, eu trago hoje para você o nosso maior ícone na principal categoria do Moto Velocidade, que é o MotoGP, Alexandre Barros. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Alex, e você? Cara, muito legal ter você com a gente aqui no programa. Eu que agradeço. Eu já lanço de cara uma coisa que perguntam muito para mim. A gente teve mais de 30 pilotos na Fórmula 1, mais de 20 na Indy, ou seja, as principais categorias do automobilismo mundial. E na principal do planeta do MotoGP, só você. O que aconteceu, Alex? O que é isso? Na verdade, o problema é trabalhar a categoria de base, né? Na época que eu corria, não foi trabalhada a categoria de base, né? Hoje a gente faz um trabalho, mas quando eu parei de correr, como sem trabalhar a categoria de base, não tinha novos pilotos sendo formados. E no caso do automobilismo, sempre foi muito forte o kart no Brasil, o kartismo. Apesar que deu uma caída agora nos últimos anos, estão recuperando, né? Mas o automobilismo sempre foi feito um trabalho de base muito bem feito no Brasil. Por isso de ter tantos pilotos no automobilismo, né? É o que a gente está fazendo agora com o trabalho junto com a Honda Extra Galícia, projeto de desenvolvimento de pilotos jovens, né? A Junior Cup também, que é uma categoria dentro do Superbike, para pilotos novos também, para começar a andar de motocicleta. Então, esse é um trabalho que, sim, investindo hoje, você vai começar a coletar daqui 10 anos. Então, isso vai dar um reflexo daqui a algum tempo, lógico que não é imediato. Se tivessem feito esse trabalho enquanto eu corria, provavelmente quando eu tivesse terminado de correr, estaria aparecendo outros pilotos brasileiros. Você teve uma carreira brilhante aqui no Brasil e em 90, já no MotoGP, você pegou logo de cara uma Mola como companheiro de equipe e nos 2 anos seguintes o Lawson. Era muita pressão para um moleque de 19 anos já pegar esses caras como companheiro de equipe, Barros? É lógico que já por entrar no Mundial da categoria principal com essa idade, eu me sentia prestigiado, né? Era um sonho se tornando realidade, né? Ainda mais vindo do Brasil, de um esporte naquela época que não tinha tanta tradição. Quer dizer, o motocicleta está ganhando espaço, não tem espaço que deveria, está ganhando. Mas naquela época era menor ainda o espaço que tinha a motocicleta no Brasil. E aquilo era um sonho se tornando realidade. Está correndo com 2 referências, que era tanto uma Mola naquele ano como o Ron Aslan, que eram 2 pilotos da época, com muita referência. Eu me sentia, falei, nossa, onde é que eu estou? Às vezes eu tinha que parar, falei, me beliscar, será que está acontecendo isso de verdade? E outro momento, eu acho que foi muito forte para você, foi em 96, que chegou a liderar o campeonato, né? Ou seja, com grandes campeões na pista, você liderando o campeonato. Nessa época, ou um pouco depois disso, eu conversei com o Valentino Rossi na Espanha e ele elogiou muito a tua maneira de guiar e eu queria entender um pouquinho isso porque não é do meu expertise. Ele falava que você era muito bom na freada e muito rápido. Aí eu perguntei para ele, o que falta para o Barros ser campeão? Ele falou, falta ser europeu. Queria que você comentasse um pouquinho isso, Barros. Na verdade é assim, naquela época ser brasileiro não ajudava porque o mercado de motocicletas não era tão bom. Apesar de estar vivendo uma crise, continua sendo um mercado importante ainda, globalmente, para as fábricas, né? Hoje nós temos todas as fábricas instaladas no Brasil. Naquela época, não. Naquela época o mercado vinha crescendo ainda, né? Estava começando a crescer. E isso pesa, queira assim ou não, isso pesa muito na categoria principal. Era muito difícil eu conseguir vagas sendo brasileiro, concorrer contra pilotos europeus, que era espanhol, italiano, que são bons, ingleses, alemães, até americanos, né, que na época prevaleceram muito os pilotos americanos também. E conseguir uma vaga em equipe boa, ser remunerado da forma correta também, que não acontecia. Por exemplo, um piloto espanhol ele ganhava mais ou menos o dobro de salário, oferecia o dobro de salário para ele do que eu correr. Então, você tinha que, não era sujeitar, mas você tinha que se conformar com essa situação e tentar fazer alguma coisa pontual para você ser merecedor de alguma coisa que não te favorecia naquela época, como a sua nacionalidade, que era ser brasileiro. Lógico que se fosse europeu, as coisas tinham sido, não vou falar que não tinham sido fáceis, mas teriam acontecido mais oportunidades para mim, com certeza. Mas eu me sinto orgulhoso de continuar sendo brasileiro. O Alexandre Barros esteve na pista com 4 gerações de grandes campeões e venceu todos eles. Eu te pergunto, qual foi a temporada que você chegou mais próximo de ser campeão, Alexandre? Bom, a que eu tinha condições melhores era 2002. Não fiquei próximo porque eu vim recuperando, né? Porque, para quem não sabe, 2002 foi um ano de mudança das 2 tempos para 4 tempos. Das 500 cilindradas 2 tempos para as 1000 cilindradas 4 tempos. E eu corri das
16 corridas, 12 foi, né? 12 com a 2 tempos e 4 com a 4 tempos. Se foi no finalzinho. no final da temporada. Que aí a gente fez aquele final de temporada explosivo, Você né? venceu no Pacífico, em Moteg. E em Valência. E em Valência. Das 4, duas corridas e um segundo e um terceiro lugar também. Conta um pouquinho como foi essa história do Valentino Rossi ter criado um campeonato dentro do campeonato. 2002 foi assim. Ele já tinha sido campeão no Brasil, se eu não me engano. Né? E faltava com 4 corridas de antecipação. E aí a Honda me prestigiou com a moto 4 tempos lá em Montego, logo depois da corrida do Brasil. E eu peguei a moto naquele final de semana e ganhei. E ele ficou em segundo. E a imprensa foi em cima dele. Olha, você que é campeão, conhece essa moto desde o começo. O Alex pegou a motocicleta e ganhou de cara. E aí, o que aconteceu? Ele falou, vamos fazer o seguinte, já que o título já está decidido, vamos criar um mundialito, que ele falou. O mundialito seria somar as 4 corridas restantes, uma naquela que ele ficou em segundo e eu ganhei, e quem marcar mais número de pontos é campeão. E a imprensa veio perguntar para mim. Eu falei, tudo bem, mas vale alguma coisa? Ganha alguma coisa? Ganha nada. Eu falei, tá bom, é orgulho, vai, é honra, então tá bom, vamos ligar. Quer dizer, eu ia, de qualquer jeito, independente do mundialito ou não, eu ia querer fazer o melhor possível. E aí acabei ganhando por 1 ponto. Uma coisa que se comenta muito na Fórmula 1 é quanto o carro está na mão do piloto e quanto ele está na mão da telemetria, ou seja, do equipamento. Isso mudou muito nos últimos anos para cá. Isso acontece na moto também, porque eu vejo que na moto ela está sempre na mão do piloto, não tem como estar no equipamento. É muito mais o piloto ou é impressão minha? Eu acho que a moto depende um pouco mais. O piloto faz, não é assim, o piloto faz um pouco de diferença a mais que o carro. Porque às vezes o equipamento de carro chega uma hora que ele equaliza tanto que a diferença de piloto sobressai muita sutileza. Na moto tem um pouquinho mais de diferença, mas a eletrônica, nos últimos anos, como foi tão invasiva, tão forte, né? Tanta eficiência, acabou neutralizando um pouco isso. Agora, ano passado foi feito já uma eletrônica única, foi uma grande mudança no campeonato, junto com os pneus e as rodas, que foi para o 17. Foi uma grande mudança técnica, a Honda sofreu, foi a que mais sofreu, entre a Yamaha e a Ducati. E agora, esse ano, lógico que depois de um ano rodando, todo mundo já mais ou menos se acostumou. E a Motorizada está fazendo o mesmo caminho que fez a Fórmula 1, né? Limitando a eletrônica para diferenciar um pouco mais o piloto, que hoje você vê um pouco mais de disputa na Fórmula 1. E na motocicleta, apesar de ter disputa, não contando 2016, mas 2015 e 2014, começou a ter parecia que assim, eu conversei, por exemplo, com o Valentino, eu falei, Alex, quando a gente corria, o esforço que você fazia para tirar meio segundo, hoje você faz para tirar 1/10. Porque a eletrônica é tão eficiente que para você ganhar qualquer coisinha é muito difícil, né, manualmente. Então, aumentando essa diferença de ser a central única e as rodas aro 17 também tem limitação dos pneus, eu acredito que a moto começa a dar caminho para que o piloto faça maior diferença. Isso aconteceu. Tanto que às vezes você nunca via mais corrida, o piloto vir de trás e recuperar, passar todo mundo. Parou de ver isso. E isso começou a acontecer novamente. Alexandre, vou comentar agora o que eu aprendi com um amigo meu que me ensina muito de moto, que é o Tite Simões. Ele comentou comigo, quando eu falei que ia ter essa matéria contigo, ele falou, porra, o cara é inoxidável. Eu falei, por que inoxidável? Não, ele não enferruja. Na última etapa do Superbike de 2016, assim, em cima da hora, ele sentou na moto e venceu a corrida. Conta como que foi isso. Bom, a gente envelhece sim. Não estava nada programado, foi uma questão, na verdade, comercial. A última corrida é um evento importante para todo mundo, a gente convida os nossos patrocinadores e vários convidados. E o nosso piloto vinha machucado da penúltima corrida, que ele teve uma lesão grave no joelho. E aí ele com várias, injetou bastante, tomou uma dose de leão no joelho para tentar aguentar. E ele acabou fazendo uma boa corrida, mas na hora que a gente terminou o treino da sexta-feira, a situação que estávamos com os convidados e precisava fazer uma corrida boa, né? E ver a situação daquele piloto que ele não conseguia terminar a corrida, ficou preocupado. Aí eu falei, vou ter que pôr um macacão. Vou ter que colocar um macacão no capacete. As pessoas acham que a gente não parou, tá jovem, não envelhece, né? E eu tava... Não, mas você mostrou tudo isso, né? Tá jovem, continua andando, tem técnica, vence corrida. Me surpreendeu, eu achei, assim, não foi fácil, tem que falar dos pilotos brasileiros que eles melhoraram muito. Foi bonita a corrida, a sensação que eu tive, eu achava que ia cansar muito mais, não que ia ser difícil, que foi difícil, que ia cansar muito mais,
Mas eu me senti, é a mesma coisa quando a gente é jovem, tem 15, 14 anos, a gente faz as coisas por puro interesse e mais nada. Eu estava com aquela sensação ali. Corri e me senti e falei assim, puxa, aliviado, autoestima alta, né? Tipo assim, bom, né? Como é gostoso fazer isso, né? Não, legal. Carol, eu quero trazer você de volta aqui no programa para você falar dos seus projetos. É um prazer. Por enquanto, eu agradeço muito você estar aqui com a gente. Para a gente é uma honra ter aqui o maior ícone do Moto Velocidade, ou seja, do MotoGP. Né? A gente tem um único representante de verdade, só esse cara que está aqui. Super obrigado por ter você com a gente aqui. Eu que agradeço, Alex. O Mega Motor de hoje fica por aqui e até a próxima.